Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Então, vamos lá, acho que dá para começar, né? Tá. Maravilha. Bom, pessoal, então boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 09/2022. Hoje é 8 de março de 2022, são 14 horas e a reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta, a apreciação da minuta da ata de número 8 de 2022. Pergunto se estão todos de acordo. Aprovada, presidente. Aprovado. Obrigado. Aprovado. Obrigado. Também aprovo. Então, a ata de número 8/2022 está aprovada. Matérias. Análise do processo de número 000923-3900/21-0, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 001/2021, aplicado pelo município de Santa Maria. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Passo a palavra para o conselheiro Luiz Henrique Mangion para que apresente o seu relatório. Boa tarde a todos. Relatório. Trata o presente expediente de recurso ao auto de infração número 1/2021, emitido em 11 de junho de 2021 pelo município de Santa Maria para a Corsan, Companhia Rio-Grandense de Saneamento, em decorrência das ações adotadas pela companhia na Avenida João Machado Soares, entre a Avenida Prefeito Evandro Bier e a Rua Bolívia, no bairro Camobi, não terem sido suficientes para solucionar as não conformidades indicadas e notificadas. O valor da penalidade de multa foi estabelecido em R$ 561.561,11. O município de Santa Maria notificou a Corsan em 7 de maio de 2021, através do termo de notificação 13/2021, para que a mesma apresentasse, no prazo de 30 dias, o controle tecnológico dos materiais e dos serviços de engenharia realizados durante a execução da obra, finalizasse a recomposição do passeio, removesse e repavimentasse os trechos defeituosos, conforme relatório de fiscalização 14/2021. Em 7 de junho, a Corsan solicita dilação de prazo para o total cumprimento do termo de notificação 13/2021, apresentando o relatório da empresa contratada, na qual foram informados os pontos executados da notificação. Em 9 de junho de 2021, a Prefeitura Municipal informa que as ações realizadas não cumprem integralmente o solicitado pelo termo de notificação número 3/2021. Em virtude disso, não seria possível conceder um prazo para atendimento além do inicial. Conforme o relatório de fiscalização número 20/2021, de 11 de junho de 2021, foi realizada a vistoria no local em 10 de junho de 2021, sendo verificado que houve vazamento de água, provavelmente ocasionado pelo recalque da vala, que a recomposição do passeio havia sido realizada, que o pavimento, que apresentava defeitos ao longo de toda a sua extensão, não havia sido removido e recomposto, que foi apresentado somente o resultado do ensaio de Viga Benkelman, sem controle tecnológico dos materiais e serviços realizados, sendo então aplicada a penalidade de multa, que foi recebida pela Corsan em 11 de junho de 2021. Em 29 de junho de 2021, a Corsan encaminhou sua manifestação, apresentando que
A. O auto de infração foi lavrado sem respeitar o prazo previsto para a regularização das ocorrências e apresentação de defesa, conforme consta no artigo 6º do anexo 3 do contrato de programa. Contado do recebimento do termo de notificação, pois ao receber o termo de notificação número 3/2021 em 7 de maio de 2021 e sem receber advertência, a Corsã, através do ofício número 101/2021/UGCP-SM, anexo 4, e da resposta da empresa Conzetran Consultoria e Engenharia Limitada, anexo 5. Enviou informações a respeito dos reparos realizados na via e solicitou maior prazo para um total cumprimento do termo de notificação, em virtude de um vazamento de água na via, que ocasionou o recalque no trecho notificado. Este ofício foi respondido pela Prefeitura Municipal através do ofício 022 SMF SAE PGM 2021, em que a dilação de prazo não foi concedida. B. Portanto, o auto de infração respeitou o prazo de recurso previsto no contrato de programa. Entretanto, não respeitou o prazo previsto para a regularização das ocorrências e apresentação da defesa, conforme consta no artigo 6º do anexo 3 do contrato de programa, contado do recebimento do termo de notificação para atender o notificado. C. Que não houve reincidência na mesma prática infrativa, que pudesse justificar a aplicação direta de multa. O município notificou o trecho supracitado. A Corsã corrigiu, o município não ficou satisfeito com a correção e aplicou multa de forma direta. D. Que a aplicação do presente auto de infração com multa ocorreu por critérios subjetivos, conforme o próprio relatório de fiscalização 14/2021, no termo de notificação 13/2021, no relatório de fiscalização 20/2021 e do auto de infração 1/2021. E. Que não fora realizado qualquer ensaio por parte dos técnicos do município que comprovasse qualquer defeito. Somente foi visualmente verificado um possível problema e aplicado uma multa frente à Corsã. Os defeitos citados foram tecnicamente ensaiados pela Corsã e comprovada a não caracterização dos mesmos. F. Que a Corsã realizou o ensaio técnico em campo, que não foi considerado suficiente pelo município, porém não foi especificado pela mesma quais testes seriam necessários. G. Que em nenhum momento foram descumpridos tais regramentos contratuais por parte da Corsã, resultando a atuação reto de equívocos do responsável pela ação fiscalizadora e autuação. A Corsã cumpriu o papel de fiscalizadora e, no intuito de entregar com qualidade seus serviços, realizou nova vistoria na Avenida João Machado Soares e prontamente providenciou a adequação solicitada no termo de notificação 3/2021. A contratada foi comunicada através da advertência 017/2021 DEBO/100. Posteriormente, em 2 de junho de 2021, ocorreu o vazamento na rede de abastecimento de água em frente aos imóveis números 497 e 509, no qual foi solicitado dilação de prazo para adequação do problema. Não foram verificados outros problemas que pudessem comprometer a segurança ou o conforto do usuário da via durante a utilização da mesma. H.
A partir do recebimento do relatório de fiscalização 20/2021, a fiscalização da Corsã acionou a empresa contratada para o atendimento do solicitado, realizando vistoria em campo para definir quais pontos da via seriam recuperados. J. Em 23 de junho de 2021, foi apresentado o relatório pela contratada, onde constava que havia sido removida a camada asfáltica, recompactada a base e realizada a recomposição da camada, utilizando a melhor técnica prevista contratualmente. J. Não foram apontados pela fiscalização municipal defeitos que pudessem causar riscos à população ou prejuízos aos munícipes, como citado na dosimetria da aplicação da multa, devendo ser desconsiderado. Sobre este fato, destaca-se a inexistência de ocorrência registrada de incidente no referido local, que esteve ao longo do período com a via liberada para trafegabilidade, tomando assim a análise de risco meramente subjetiva, tornando assim a análise de risco meramente subjetiva. K. Os itens apontados no termo de notificação 13/2021 foram: apresentar controle tecnológico dos materiais e dos serviços de engenharia realizados durante a execução da obra, finalizar a recomposição do passeio em diversos pontos e remover o pavimento defeituoso e repavimentar, atentando para a qualidade de execução. No caso do primeiro item, não foi descrito pela SMFSAE quais ensaios seriam satisfeitos. Além disso, não há outra especificação no contrato de programa a respeito de ensaios técnicos. O segundo item, a respeito da recomposição do passeio, foi cumprido em sua totalidade. O último item, que depreende uma análise subjetiva da pessoa que avalia, visto que não há definições claras em contrato do que seria aceitável ou defeituoso, visto que não havia nenhum ponto sem pavimento ou que afetasse a trafegabilidade. L. Que havia, logo após as intervenções apresentavam condições de trafegabilidade sem desníveis, depressões ou falta de selamento de juntas e poços de visitas nivelados. N. Que a acusação não é precisa o suficiente e não encontra amparo contratual em qualquer cláusula do contrato de programa, restando caracterizado a inconsistência da autuação em comento, maiormente pelo fato de ser extremamente difícil deixar uma via em condições exatamente idênticas às anteriormente encontradas, em face da natureza do tipo de intervenção que é efetuado pela Corsã, com abertura de valas e escavações profundas. N. Que todas as obras feitas pela Corsã na via pública, apontada no auto de infração em tela, no período indicado, foram efetivamente feitas pela Corsã dentro dos mais rigorosos padrões da engenharia, com a abertura e fechamento da vala no estrito prazo para execução da obra prevista no contrato de programa, sendo que tal manifestação é feita a despeito da falha indicação da infração do auto retro, o que, como já se disse exaustivamente, dificulta, para não dizer que quase inviabiliza, a apresentação de recurso por parte da Corsã. O. Sempre que há uma intervenção em uma rua asfaltada e posteriormente uma repavimentação é realizada, esta nunca ficará exatamente igual ao pavimento original, por questões técnicas, de especificação de materiais, de tempo de vida do pavimento anterior. Pela literatura técnica, toda repavimentação em asfalto é considerada um defeito e aceito tecnicamente desta forma,
desde que permita a trafegabilidade de forma adequadamente segura. Conforme cita o renomado professor da Universidade Federal de Santa Maria, doutor em pavimentos, Luciano Pivotto Spitz, em entrevista ao jornal local, o conserto nunca fica igual, e mesmo que o remendo seja feito, cada vez que se faz um remendo, se o usuário passar com o veículo a 60 km por hora, ele vai sentir um solavanco. Não tem como voltar à situação original, pois é um serviço artesanal e afeta a durabilidade da rua. B. Que não foi observada a dosimetria para aplicação da penalidade administrativa prevista na cláusula 34, inciso 2 do contrato de programa. Eis que em tal dispositivo há a determinação de que a penalização imposta deverá ser proporcional à gravidade da infração, o que não restou devidamente aquilatado pela autoridade no caso em tela. Porquanto a mesma simplesmente aplicou o percentual máximo sobre o valor arrecadado nos últimos 3 meses anteriores à notificação. No caso, 2% sobre tais valores, sem a motivação necessária para a fixação da multa no percentual mais elevado previsto no contrato de programa, maiormente porquanto a Corsã envidou todos os esforços para a conclusão das obras, não devendo ser considerada a discutível reincidência na mesma prática infracional como critério para a aplicação da penalidade no percentual de 2%, já que não há este condicionante referido pelo município e que justifique a fixação do percentual no patamar mais elevado previsto no contrato de programa. Que deve ser revisto o quesito proporcionalidade do valor da multa. Uma multa no valor de R$ 561.561,11 é demasiadamente exagerada. Como forma de comparação, podemos usar o valor que custaria para repavimentar toda a extensão do trecho autuado. O segmento tem aproximadamente 3.000 metros quadrados de área. O custo aproximado para a pavimentação incebeu que, considerando todos os insumos necessários no mercado local, fica aproximadamente em R$ 45,00 por metro quadrado, o que resultaria num valor de aproximadamente 135 mil. R. Que a Agergs, em caso semelhante, proveu o recurso da Corsã em multa aplicado pelo município de Santa Maria, reduzindo o valor da multa em 50%. E S. Que desta forma solicita a desconstituição e extinção do processo fiscal ou a anulação ou ainda a redução do percentual aplicado. Quando do encaminhamento do expediente à Agergs, o município de Santa Maria apresentou que, considerando os termos apontados no recurso supracitado, observou-se que tais alegações não satisfazem, tampouco modificam os enquadramentos legais contratualizados entre a companhia e o município, visto que, de fato, houve descumprimento. Desta forma, requereu que fosse julgado o auto de infração número 1/2021 nos seus exatos termos. O processo foi protocolado na Agergs em 8 de julho de 2021, encaminhado para as diretorias técnicas para análise e manifestação. A Diretoria de Qualidade dos Serviços, através da informação número 66/2021-DQ, manifestou-se: A. Que o relatório de fiscalização 14/2021, que acompanhou o termo de notificação 13/2021 e o relatório de fiscalização 20/2021, que acompanhou o auto de infração, apresentam os elementos mínimos para demonstrar o descumprimento contratual,
apresentando de forma descritiva e fotográfica as irregularidades apontadas nas vistorias. Além disso, grande parte dos argumentos utilizados pela companhia para o recurso no mérito não afastam a infração, visto que remetem a aspectos diversos àqueles técnicos e possivelmente relevantes para a análise da dosimetria com possível atenuação da infração. B. Com relação aos argumentos de ausência de descumprimento contratual, uma vez que os problemas existentes foram sanados, e da afirmação de que, segundo a literatura técnica, toda repavimentação e asfalto é considerado um defeito e aceito tecnicamente desta forma, cabe-se analisar tais argumentos com base na justificativa da empreiteira Conzentran, que apresentou tabelas com deflexões com base nos resultados dos testes realizados com viga Benkelman na Avenida João Machado Soares. C. Neste aspecto, resta evidente que há uma diferença na altura da repavimentação com o pavimento original, conforme indicado nos relatórios de fiscalização emitidos e que sustentam o auto de infração, corroborando assim a existência de possíveis problemas na execução da repavimentação nos locais analisados. Em análise das deflexões mensuradas, são apresentados resultados de deflexão de 111 a 138, porém sem indicação de normativa, diretriz ou documentação que considerem tais valores como aceitáveis para a execução da repavimentação em asfalto. D. Portanto, considera-se que existem fundamentos para a aplicação da penalidade, visto que, efetivamente, existem diferenças entre a altura da pavimentação com o pavimento original. Com relação aos demais argumentos no mérito do recurso, considera-se que tais considerações dizem respeito somente à possível atenuação da infração, sendo que, na aplicação do auto de infração, foram utilizados critérios de dosimetria que atribuiu um percentual de irregularidades de 57%, referente ao valor máximo da multa prevista no contrato. Apesar disso, sugere-se que sejam definidos pela equipe de fiscalização do município, em conjunto com a Corsan, critérios e valores de deflexão a serem observados nas repavimentações, a fim de que haja uma efetiva mensuração neste aspecto em futuras vistorias, numa análise de possíveis descumprimentos contratuais em obras realizadas no município. A Diretoria de Assuntos Jurídicos, através da informação DJ Gergs 173/2021, analisou o recurso apresentado pela Corsan e verificou que o mesmo é intempestivo e não deve ser conhecido, pois o auto de infração número 1 foi recebido pela Corsan no mesmo dia da sua emissão, em 11 de junho de 2021, sexta-feira, como comprovado no e-mail recebido por Andrea Zanini. O prazo iniciou-se no dia 14 de junho, segunda-feira, e expirou dia 28 de junho, segunda-feira. O recurso da companhia foi apresentado no dia 29 de junho, terça-feira, como comprovado no carimbo de protocolo da Procuradoria-Geral do município. Portanto, fora do prazo recursal. Todavia, analisou a alegada nulidade e o mérito, manifestando-se em síntese conforme segue. A. Quanto à aplicação da sanção de advertência previamente à multa, cabe lembrar a incidência do artigo 2º, parágrafo 1º, do Regulamento de Penalidades do Contrato de Programa, anexo 3, alterado pelo primeiro termo aditivo, firmado em 19 de março de 2019,
entre a companhia e o município de Santa Maria. B. O município utiliza como paradigma para a reincidência a Resolução Decisória 588/2020, que deliberou sobre infração praticada inclusive na mesma via, Rua João Machado Soares, de modo que, neste caso, a aplicação prévia de advertência não é requisito para a aplicação de multa. C. O mérito do recurso relaciona-se fundamentalmente à má execução da repavimentação asfáltica e, conforme já referido no relatório, a questão técnica relacionada à qualidade da repavimentação foi analisada pela Diretoria de Qualidade da AGERGS, que concluiu pela adequação da multa. D. Especificamente em relação à reincidência, esclarece-se que a companhia já foi autuada anteriormente em diversas oportunidades por má execução da repavimentação após as obras de sua responsabilidade, inclusive na Rua João Machado Soares. Portanto, está autorizada a aplicação direta de multa, conforme o regulamento de penalidades alterado pelo primeiro termo aditivo do contrato do programa. E observa-se que as obrigações da companhia em relação à reconstituição do pavimento após as obras das redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário estão expressamente previstas na cláusula 12ª, inciso 9, e cláusula 26ª, incisos 7, 8, 9, 15, 16, 17 e 29 do contrato de programa. O auto de infração apresentou como fundamentos o descumprimento contratual, a cláusula 12ª, inciso 9, e a cláusula 26ª, inciso 19 do contrato. F. Por sua vez, a cláusula 34ª, inciso 2 do contrato de programa estabelece o seguinte quanto ao percentual máximo a ser aplicado e a base de cálculo da multa, sendo de até 2% sobre o valor arrecadado pela Corsã no município nos 3 meses imediatamente anteriores à notificação. G. Quanto à dosimetria, o município sustenta que aplicou multa no valor correspondente a 57% do percentual máximo, o que é corroborado pela Diretoria de Qualidade de Serviços. Além disso, a dosimetria adotou critérios que buscam tornar objetiva a ponderação entre os critérios agravantes e atenuantes da sanção, de modo que não há reparos a serem feitos quanto à proporcionalidade. H. Por fim, considerando os aspectos estritamente jurídicos, opinou pelo não conhecimento do recurso da Corsã em face da sua intempestividade, mas, na eventualidade do Conselho Superior resolver conhecer o recurso, opina-se pelo seu improvimento, uma vez que não há nulidades a serem declaradas e a aplicação da multa observou o contrato de programa. É o relatório, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Nós temos agora um inscrito, o senhor Fabiano Altamiranda, advogado da Corsã, a quem eu passo a palavra pelo prazo máximo de 10 minutos. Obrigado, boa tarde, conselheiros, e boa tarde, demais presentes, também convidados da Corsã aqui presentes. O tema não é novo, né? A gente já, no mês de fevereiro, também discutiu um auto de infração semelhante ao presente. Primeiro, quanto ao conhecimento do recurso, causa surpresa para a Corsã essa análise que teria sido intempestiva, até porque foi encaminhado, sim, no dia 28 de junho. Se o protocolo da prefeitura acontecer no dia 29, a Corsã não pode ser responsabilizada pela essa intempestividade. Importante notar também que o encaminhamento da prefeitura para a AGERGS não mencionou a referida intempestividade, pelo menos no relatório
hora descrito, apenas a manutenção da aplicação da penalidade. Em nenhum momento a prefeitura teria ressaltado essa intempestividade. Importante destacar também, né, que nesse período há uma pandemia, e claro, agora não tem como remontar a data do dia 28 e 29, a gente sabe que em alguns momentos os órgãos municipais, estaduais e até federais estiveram com suas limitações de acesso restritas, né? Mas quero, então, fazer cor para que seja, sim, conhecido, né? Principalmente pelo fato que a prefeitura não mencionou essa intempestividade. Segundo momento, também a gente vem ressaltar novamente, de tese, toda a análise técnica realizada, que a Corsan tem atendido todas as demandas do município de Santa Maria. Não uma, duas ou três vezes tem buscado solucionar o problema do asfaltamento. Como se pode ver nesse processo, a Corsan foi lá, fez os testes. A prefeitura que deveria ter apontado que teste a mais deveria ter sido feito para demonstrar que a rua não teria trafegabilidade ou que estaria com o asfalto regular, o que não foi demonstrado pela prefeitura. A Corsan fez a repavimentação, atuou quando houve o vazamento noticiado, as correções técnicas foram feitas, e a Corsan, inclusive, nesse período posterior, negociou com a prefeitura um prazo maior para o cumprimento, né? A gente já tem um prazo de 6 meses para as notificações que acontecerem a partir de agora, né? E também estamos buscando, para aquelas situações em que necessário, fazer o microasfaltamento, negociando junto à empresa prestadora, né, terceirizada, concentrando. Então, a Corsan toma, assim, todas as medidas e, mesmo assim, a prefeitura insiste em nos multar, né? Então, a Corsan vem ressaltar: as ruas têm trafegabilidade, não há nenhuma notícia de acidente nos trechos repavimentados, né? É simplesmente uma análise visual que está sendo feita, não há uma demonstração de um teste que a prefeitura entenda ser feito que demonstre tecnicamente que aquele asfalto não está regular. Em que pese tudo isso, a gente volta a ressaltar a questão da dosimetria, por mais que a área técnica fale nos 57%, o fato é que a aplicação da multa de 2% tem elevado essa infração de repavimentação de locais que custam entre 40, 100 e poucos mil reais a multas quase milionárias, nesse caso, novamente superior a 500 mil reais. A Corsan entende que, caso mantida a multa, deve ser aplicada uma redução desse percentual, até porque não definido pela prefeitura um critério objetivo para que seja apontado a quantificação. Ela está dentro dos limites, mas não pode uma rua que com 100 e poucos mil reais, 130 mil reais, ela fosse totalmente asfaltada, a gente receber uma multa de R$500 mil. E não é a primeira vez, é a segunda, né? E provavelmente tem um próximo recurso de novo nesse sentido. Então, a Corsan insiste para que a GERGS, pelo menos, tenha esse entendimento, que já foi expresso no anterior, da necessidade de se fazer uma definição objetiva e que se, pelo menos, reduz em 50% o valor da multa. Insistimos de novo, 1% já é uma multa elevada, já leva para uma multa superior a R$250 mil, né? Mas que segue um critério já aplicado em outros julgamentos da AGERGS. Então, a gente pede que, se mantida a multa, que essa multa seja reduzida, sim, porque a Corsan está à mercê de uma situação que fica só por uma análise visual do município. O município lá diz que não está adequado, não apresenta nenhum teste comprobatório de que aquilo não está atendendo, a Corsan faz a sua revisão e, mesmo assim, a multa é aplicada. Então, requeremos, de novo, o conhecimento do recurso,
insistindo que foi encaminhado dia 28. Se a prefeitura protocolou dia 29 e não mencionou no encaminhamento, não há porque não conheceu, e que, se não considerado o mérito, pelo menos seja nos dado a redução da multa. Agradeço a todos os conselheiros, né, e uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao conselheiro Mangeon para que apresente a justificativa de seu voto. 2. Da fundamentação. A AGERGS atua na área de saneamento por previsão da Lei 10.931 de 97 e por delegação do Poder Municipal mediante convênio específico firmado com a agência. A Lei Federal 11.445 de 2007, ao estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico, exige a atuação do órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviço de saneamento. Desta forma, o município de Santa Maria firmou convênio com a AGERGS para a delegação da regulação de serviços prestados pela Corsã. O convênio de regulação firmado entre a AGERGS e o município de Santa Maria estabelece a atribuição da agência de atuar como instância recursal quanto à aplicação de penalidades por parte do município. Assim, mantida a infração por parte do município, o recurso apresentado pela Corsã foi encaminhado à AGERGS para apreciação e deliberação. Conforme relatado e diante do recurso apresentado, evidenciaram-se nos relatórios de fiscalização que sustentam o auto de infração problemas técnicos na execução da repavimentação da Avenida João Machado Soares, entre a Avenida Prefeito Evandro Beer e a Rua Bolívia. A informação número 66/2021 de que registrou que resta evidente que há uma diferença na altura da repavimentação com o pavimento original, conforme indicado nos relatórios de fiscalização emitidos e que sustentam o auto de infração, corroborando assim a existência de possíveis problemas na execução da repavimentação nos locais analisados. Em análise das deflexões mensuradas, são apresentados resultados de deflexões de 111 a 139, porém sem a indicação de normativa, diretriz ou documentação que considerem tais valores como aceitáveis para a execução da repavimentação em asfalto. Conforme visto na informação DJ AGERGS 173/2021, o recurso apresentado pela Corsã foi intempestivo e não deveria ser conhecido, pois o auto de infração 1/2021 foi recebido pela Corsã no mesmo dia da sua emissão, dia 11 de junho, sexta-feira, tendo o prazo iniciado dia 14 de junho, segunda-feira, e expirado no dia 28 de junho, segunda-feira. Como o recurso da companhia foi apresentado no dia 29 de junho, terça-feira, o mesmo foi protocolado fora do prazo recursal. Entretanto, analisando a questão de fundo, se verificou que descabe a desconstituição do auto de infração pelas nulidades alegadas pela Corsã. A diretoria jurídica registrou que as obrigações da companhia em relação à reconstituição do pavimento estão expressamente previstas na cláusula 12ª, inciso 9, e cláusula 26ª, incisos 7, 8, 9, 15, 16, 17 e 29 do contrato de programa, e que o auto de infração apresentou como fundamentos do descumprimento contratual a cláusula 12ª, inciso 9, e cláusula 26ª, inciso 29 do contrato. Cláusula 26ª. A Corsã se obriga a, inciso 29, atender às exigências da fiscalização do município no que se refere à reparação das vias e passeios públicos, postos de visita, vazamentos e outros similares
quando de competência da Corsã, sob pena de ter que refazê-los, sem qualquer ônus para o município, até que sejam liberados pela respectiva fiscalização. Especificamente com relação à reincidência, no caso ora analisado, houve efetivamente a decisão definitiva da AGERGS na autuação da Corsã por infração na mesma via, o que ocorreu por meio da Resolução Decisória 588/2020, publicado no Diário Oficial do Estado em 15 de julho de 2020. Logo, a reincidência está caracterizada e está autorizada a aplicação da multa diretamente, sem a emissão da advertência prevista no artigo 2º, inciso 1º, do Regulamento de Penalidades Constantes do anexo 3 do contrato de programa. É o que estabelece o regulamento, alterado pelo primeiro termo aditivo ao contrato de programa. Artigo 2º. As penalidades previstas contratualmente nos casos em que não haja outra penalidade expressamente prevista são: parágrafo 1º. Nos casos de reincidência em uma mesma prática infrativa, julgada em última instância, durante o intervalo de 2 anos, contado da data do recebimento do termo de notificação TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o limite estabelecido no inciso 2º da cláusula 34ª do contrato de programa. É por oportuno citar que na aplicação do auto de infração foram utilizados os critérios de dosimetria que atribuíam um percentual de irregularidade de 57% referente ao valor máximo da multa prevista no contrato. Cabe também referir que, neste caso, não se verificou mais a antinomia entre as cláusulas contratuais referentes ao período de faturamento para o cálculo da multa, como havia sido verificado no processo SEI 985-3900-19.5, do qual resultou a Resolução Decisória 588/2020. Importante referir que, com o objetivo de propiciar uma maior padronização entre as multas que serão aplicadas pelas mais diversas prefeituras conveniadas, o Conselho Superior, através da Resolução Decisória 643/2022, determinou que a área técnica da AGERGS desenvolvesse estudos no sentido de criar uma padronização nos moldes do existente na ANEEL, com definições e tabelas onde fiquem mais claramente definidos os diversos condicionantes que devem ser utilizados para a definição do valor do montante das multas. Por fim, importante relembrar a sugestão da Diretoria de Qualidade para que sejam definidos pela equipe de fiscalização do município, em conjunto com a companhia, critérios e valores de deflexões a serem observados nas repavimentações, a fim de que haja uma efetiva mensuração deste aspecto em futuras vistorias para análise de possíveis descumprimentos contratuais em obras realizadas no município. Diante do exposto, voto por 1. Não conhecer o recurso apresentado pela companhia por ser o mesmo intempestivo, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 561.561,11, aplicado pelo município de Santa Maria, mediante o auto de infração número 1/2021. 2. Oficiar as partes da presente decisão. Como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Mangion. Passo a palavra para o conselheiro revisor, conselheiro Alexandre Alves Porce. Da revisão, em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto.
Obrigado, conselheiro Alexandre. Passamos agora para a discussão. Eu pergunto ao conselheiro Petersen se tem alguma consideração. Nenhuma consideração, senhor presidente. Obrigado, também não a tenho, então devolvo a palavra ao conselheiro Mangione para que faça, então, a confirmação do seu voto. Mantenho o voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Conselheiro Petersen. Com o relator. Muito obrigado. Também acompanho o voto do relator. Portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento à nossa reunião, eu passo agora passamos para a análise do processo de número 0011083900/21-2, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 004/2021, aplicado também pelo município de Santa Maria. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce, e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Passo a palavra para o conselheiro Alexandre Porce para que possa apresentar, então, o seu relatório. Ok, obrigado, presidente. Antes de iniciar a leitura, presidente, eu vou deixar a câmera fechada. Minha internet está um pouco inconstante. Caso ocorra algum problema, me avisem, por favor, que eu possa alternar para o celular. Perfeito. Item 1 do relatório. Trata o presente relatório, presente expediente de recurso apresentado pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, ao auto de infração número 4/2021, emitido pelo município de Santa Maria. Em razão de defeitos na repavimentação na rua Robson Flores, constatados em fiscalização realizada pelo município em 28 de julho de 2021, foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 552.277,27 à companhia. Em 30 de julho de 2021, o município notificou a Corsan através do termo de notificação número 058/2021, acompanhado do relatório de fiscalização número 063/2021, solicitando apresentar o controle tecnológico dos materiais e dos serviços de engenharia realizados durante a execução da obra, remover e repavimentar os trechos defeituosos no prazo de 30 dias. Em 17 de agosto de 2021, a Corsan emite advertência à empresa Concetran, Consultoria e Engenharia Limitada, referindo-se ao termo de notificação em tela, através de outro, além de a outro já emitido pela Prefeitura. Em 30 de agosto de 2021, a companhia, através do ofício número 179/2021/UGCP-SM, solicita reunião para tratar sobre a solução técnica adequada para corrigir os defeitos estéticos e prejudiciais ao conforto do usuário e requer a concessão de 20 dias de prazo para que sejam executados os reparos apontados, visto que o quesito técnico não está previsto no contrato de execução da obra de implementação de redes coletoras de esgotos no bairro Camobi. 1 de agosto de 2021, a Prefeitura concorda com a realização da reunião e manifesta-se contrariamente à dilação do prazo solicitado, visto que nos próprios documentos fica clara a demora da Corsan para a resolução dos problemas apontados e que os argumentos oferecidos não são justificativas aceitáveis para a prorrogação. Informa que será dada continuidade ao rito administrativo das notificações, de acordo com o previsto no contrato de programa. A Prefeitura de Santa Maria emite, em 1º de setembro de 2021, o auto de infração número 4/2021, aplicando a penalidade de multa Corsan com fundamento nas cláusulas 12ª, inciso 9º, e 26ª, inciso 29º, do contrato de programa.
O auto de infração foi acompanhado do relatório de fiscalização número 100/2021, apontando que as intervenções realizadas pela companhia não foram suficientes para solucionar as não conformidades identificadas no termo de notificação número 058/2021. Considerando ainda o termo de notificação número 001/2019, julgado em última instância pela resolução decisória número 588/2020 da AGERGS, por não conformidades na recomposição do pavimento, aponta a caracterização de reincidência da mesma prática infrativa. Apresenta a tabela com a dosimetria e cálculos efetuados para estabelecer o valor da multa aplicada, tendo por base o valor arrecadado pela Corsã no município nos últimos 3 meses anteriores à notificação. Em 1º de setembro de 2021, a companhia apresentou recurso à Prefeitura Municipal requerendo a nulidade do auto de infração e do processo de apuração e aplicação de penalidade, consoante a inobservância das normas alusivas ao devido processo legal, ou o afastamento por completo da multa imposta. Aponta, em síntese, os seguintes argumentos: da nulidade da multa interposta por ausência de observância do devido processo legal, eis que carente de motivação. Da inconstitucionalidade contida na decisão, por ausência de proporcionalidade e razoabilidade, eis que a multa atinge patamares que configuram confisco, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Invoca ainda as novas disposições constantes na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, LINDB, que em seu artigo 20 consagra o dever de motivação concreta e a responsabilidade decisória no interesse público, o que, ao fim e ao cabo, significa, além de não se decidir com base em conceitos legais indeterminados ou cláusulas gerais, faça indispensável a verificação de suas consequências reais. Ressalta que a multa que ultrapassa a R$500 mil é de veras excessiva e desproporcional, tal qual interposto pela lei e pela melhor doutrina. Que os esforços que a companhia tem empreendido para bem atender aos 317 municípios em que presta serviços de saneamento básico levam em conta a aplicação prática do subsídio cruzado, de modo a estender a todos os municípios, tanto quanto possível, serviços de igual qualidade, considerando as peculiaridades de cada sistema e localidade, desde os menores municípios e mais humildes, até os maiores e mais bem abastados do ponto de vista financeiro. Refere que, se houve equívocos de parte da recorrente, estes se deram no plano da culpa, sem a presença de dolo, de modo que tal circunstância deve ser considerada para que se tenha justiça e razoabilidade na imposição de qualquer penalidade. Por fim, pontua que os reparos na pavimentação foram feitos, de modo que, para fins de argumentação, se postula que, ao menos, como cumprimento parcial, devem ser considerados, com vistas a minorar o quantum da multa. Em 1º de outubro de 2021, o prefeito municipal encaminha o recurso da Corsã e cópia do processo à AGERGS, observando que as alegações apresentadas pela recorrente não satisfazem, tampouco modificam os enquadramentos legais contratualizados entre a companhia e o município, visto que, de fato, houve descumprimento. A Diretoria de Qualidade da AGERGS, mediante a informação número 67/2021-DQ, analisa o recurso interposto e manifesta-se quanto aos aspectos técnicos apresentados. Informa que os relatórios de fiscalização número 63/2021 e 100/2021 contêm elementos para demonstrar o descumprimento contratual, apresentando de forma descritiva e fotográfica as irregularidades apontadas nas vistorias. Entende que os argumentos utilizados pela companhia para o recurso no mérito não afastam a infração irregularidades na repavimentação, visto que remetem a aspectos diversos àqueles técnicos e possivelmente relevantes para a análise da dosimetria com possível atenuação da infração. Considera que existem fundamentos para aplicação da penalidade, visto que houve trechos em que existiam irregularidades na repavimentação e que não foram sanadas no prazo de advertência 028/2021.
Destaca que na aplicação do auto de infração foram utilizados critérios de dosimetria que atribuem um percentual de 54,75% referente ao valor máximo da multa previsto no contrato. Ainda, sugere que sejam definidos pela equipe de fiscalização do município, em conjunto com a companhia, critérios objetivos com execução de ensaio padrão e a indicação de valores de referência a serem observados nas repavimentações, a fim de que haja uma efetiva mensuração desse aspecto em futuras vistorias para análise de possíveis descumprimentos contratuais em obras realizadas no município. A Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS emitiu a informação número 187/2021, em síntese, com as seguintes considerações. Quanto à alegada nulidade da autuação, o pedido da Corsan não merece prosperar, pois a motivação encontra-se satisfatoriamente apresentada, viabilizando a defesa da companhia. O auto de infração número 004/2021 apresenta os fatos constatados pela fiscalização do poder concedente, documentados em fotografias, os dispositivos contratuais efetuados pela companhia e os critérios adotados na dosimetria detalhadamente elencados. O mérito do recurso relaciona-se à má execução da repavimentação asfáltica após a execução de obras pela companhia, na mesma linha de outras autuações já realizadas pela Superintendência de Monitoramento e Fiscalização dos Serviços de Água e Esgoto e analisadas pela AGERGS. A autuação decorreu de fatos constatados e documentados que implicaram descumprimentos contratuais claramente identificados no respectivo auto, razão pela qual não tem aplicação o artigo 20, caput, da LINDB, para o fim pretendido pela Corsan. Quanto à consideração das consequências práticas da autuação, observa que cabe à Corsan corrigir problema recorrente na prestação de serviços em todos os municípios atendidos, que é a má qualidade da repavimentação asfáltica após a execução de suas obras. Compete à Corsan sanar o problema na origem, exercendo a fiscalização adequada sobre os serviços de suas empresas terceirizadas, para evitar a aplicação de sanções, o transtorno ao município e aos cidadãos, bem como o dispêndio de recursos financeiros com as multas que seriam melhor aplicados em investimentos nos serviços. Por fim, também não procede a aplicação do artigo 22, caput, da LINDB neste caso. A proporcionalidade da multa, embora tenha valor importante, destaca que observou o contrato de programa, correspondendo a 54,75% do percentual máximo de até 2% sobre o valor arrecadado pela Corsan no município, nos 3 meses imediatamente anteriores à notificação. Portanto, entende que não há que falar em confisco. Ressalta que a dosimetria foi realizada de modo mais objetivo possível, inclusive considerando atenuantes, de modo que o artigo 20, parágrafo único, e o artigo 22, parágrafo 2º da LINDB foram observados pelo poder concedente. Registra também que não tem aplicação a este caso o artigo 21 da LINDB, que trata da invalidação de atos, contratos e processos administrativos. Descabe falar em regularização proporcional equânime da situação que configurou a infração contratual, pois o artigo destina-se à avaliação das consequências jurídicas e administrativas da invalidação de ato, contrato ou processo administrativo, com vistas à eventual modulação dos seus efeitos, não se aplicando aos processos sancionatórios. Conclui opinando pelo improvimento do recurso, uma vez que não há nulidade processual a ser reconhecida e que a aplicação da multa observou o contrato de programa firmado com o município de Santa Maria. A Diretoria-Geral, mediante o encaminhamento número 12/2022, acolhe as manifestações técnicas das diretorias, remetendo o presente expediente para a deliberação final do Conselho Superior. O relatório, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Alexandre. Também temos, então, em princípio, prevista o pronunciamento do senhor Fabiano Altamiranda, mais uma vez. Então, por favor, por 10 minutos. Agradeço aos conselheiros, boa tarde novamente a todos presentes, e venho reiterar de novo, nesse caso, a
a questão relativa à dosimetria da pena. Né? Como a gente vê na sequência, vai ultrapassar R$1 milhão de reais, né? 2 multas aplicadas em pouco espaço de tempo pelo município de Santa Maria. Né? O que parece que, mesmo que não venha a caracterizar o confisco como expresso pela diretoria jurídica, o fato é que está se transformando numa forma de arrecadação do município. Isso tem que ser considerado, porque não pode a Corsan ficar à mercê, né, de simplesmente o município ficar autuando todas as repavimentações e desconsiderando todos os esforços realizados pela companhia. Como já se falou, já se chegou num termo de se fazer microasfalto nas situações que necessitarem. Não está sendo demonstrada nenhuma situação de que não possibilite a trafegabilidade no local. Né? As ruas mantêm a sua trafegabilidade e a prefeitura, mesmo assim, continua insistindo na aplicação de multas que extrapolam qualquer limite da razoabilidade. Então, a gente vem insistir novamente. Não há critérios objetivos para a fixação dessa multa. E que seja concedida uma redução, pelo menos 50% do valor da mesma. Se não pelo confisco, né, pela situação caracterizadora de que está, sim, a prefeitura utilizando as multas como uma forma de arrecadação em cima do contrato. A Corsan já negociou, já estipulou novos prazos, já está buscando fazer um microasfalto para tentar deixar mais perfeito possível ainda essa questão. Isso nem está previsto no contrato original com a Concentran. A Corsan está negociando com a empresa, está acertando para que se faça dessa forma. Então, venho de novo suplicar aos conselheiros que reconsiderem essa posição de manter a multa em patamar tão elevado. Né? Se nós falarmos em 250 mil, já seria um valor elevado. Então, a gente está aqui, num dia só, definindo uma multa de mais de R$1 milhão para a Corsan. Então, agradeço de novo a atenção dos conselheiros e peço a reconsideração do valor da multa aplicada. Muito obrigado. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao conselheiro Alexandre Porce para que possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação. A Lei Geral número 11.445, de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e exige a atuação do órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviços de saneamento. A Lei Estadual número 10.931, de 1997, criou a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS, prevendo que a agência exercerá atividade reguladora na área de saneamento, dentre outras. O município de Santa Maria firmou convênio delegando à AGERGS a regulação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela Corsan ao município mediante contrato de programa firmado entre as partes. Entre as atribuições da agência estabelecidas no convênio firmado, a cláusula 3ª das atividades regulatórias, inciso 4º, dispõe que a atuação como instância recursal em relação à aplicação das penalidades regulamentares e contratuais por parte dos municípios. Como relatado e diante do recurso apresentado, evidenciaram-se nos relatórios de fiscalização que sustentam o auto de infração problemas técnicos na execução da repavimentação da rua Robson Flores. A informação número 67/2021 da Diretoria de Qualidade dos Serviços registrou que os elementos apresentados demonstram as irregularidades na repavimentação apontadas nas vistorias realizadas pela Prefeitura. As obrigações da companhia em relação à reconstituição do pavimento estão previstas na cláusula 12ª e 26ª do contrato de programa firmado entre as partes, que dispõe:
Cláusula 12ª. Na prestação do serviço, a Corsan deverá, inciso 9, adotar tecnologia adequada e empregar materiais, equipamentos, instalações e métodos operativos que, atendidas as normas técnicas pertinentes, garantam a prestação do serviço adequado ao pleno atendimento aos usuários. Cláusula 26ª. A Corsan se obriga a, inciso 29º, atender às exigências da fiscalização do município no que se refere à reparação de vias e passeios públicos, postos de visita, vazamentos e outros similares, quando de competência da Corsan, sob pena de ter de refazê-los sem qualquer ônus para o município, até que sejam liberados pela respectiva fiscalização. Na informação número 187/2021, a Diretoria de Assuntos Jurídicos afasta as hipóteses de nulidades alegadas pela companhia, registrando a oportunidade de ampla defesa da recorrente. Ainda informa que houve diversas decisões desta agência quanto à autuação da Corsan relacionadas à qualidade da repavimentação após a execução de obras nas redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, problema a ser enfrentado pela companhia em diversos municípios. Verifica a ocorrência de divergência entre a Corsan e sua terceirizada quanto à execução dos serviços, o que pode ter contribuído para a devida correção do problema. De todo modo, essa questão é alheia ao contrato de programa, como dispõe o artigo 25 da Lei nº 8.987/1995. Artigo 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Parágrafo 3º. A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido. Quanto à proporcionalidade da multa aplicada, registra-se que, embora de valor importante, corresponde a 54,75% do percentual máximo previsto e observou o disposto no contrato de programa que estabelece cláusula 34ª, pelo descumprimento das disposições contratuais especificadas em regulamento próprio, a Corsan estará sujeita às seguintes penalidades. Inciso 2. Em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% proporcional à gravidade da infração sobre o valor arrecadado pela Corsan no município nos 3 meses imediatamente anteriores à notificação. Cumpre-nos destacar a sugestão da Diretoria de Qualidade para que a equipe de fiscalização do município trabalhe em conjunto com a companhia, visando definição de critérios e valores de deformação das repavimentações. Por fim, importante referir que, com o objetivo de propiciar uma maior padronização entre as multas que podem ser aplicadas pelas mais diversas prefeituras conveniadas, o Conselho Superior, através da resolução decisória número 643/2022, determinou que a área técnica da AGERGS desenvolvesse estudos no sentido de criar definições e tabelas onde fiquem mais claramente definidas as diversas condicionantes que devem ser utilizadas para a definição do montante final das penalidades. Diante do exposto, voto por 1. Conhecer e negar o provimento ao recurso apresentado pela Corsan, mantendo a penalidade de multa aplicada pelo município de Santa Maria, mediante o auto de infração número 004/2021, no valor de R$ 552.277,27. 2. Oficiar as partes da presente decisão. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Alexandre. Agora nós passa a palavra para o conselheiro Petersen, que é o revisor do processo. Está sem som, conselheiro.
Desculpe. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto do regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Ok, muito obrigado, conselheiro Petersen. Nas discussões, eu pergunto agora ao conselheiro Mangione se tem alguma consideração a fazer. Não, presidente. Obrigado. Também não as tenho. Portanto, devolvo a palavra ao conselheiro Alexandre Porce para que ele, então, faça a confirmação do seu voto. Mantenho o voto, presidente. Obrigado. Conselheiro Petersen. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Mangione. Acompanho o relator. Obrigado. Também acompanho o voto do relator. E só gostaria de rapidamente assim, enfatizar também, dentro do meu voto, a questão de que o valor, pode haver discussão sobre o valor, o problema é a reincidência e a quantidade de vezes que isso tem acontecido. Então, o fato de ter dessa sessão dois recursos, né, no caso agora sendo negados, só evidencia o fato de que há um problema que está sendo reiterado, vamos dizer assim, está sendo repetido, né, independente do valor, né? E acho que também a questão não é só o valor, 50%, 40%, 10%. E não tem um valor que é muito ou que é pouco. Na realidade, tem uma inflação, tem um não cumprimento do que está numa cláusula contratual. Eu acho que é muito importante, e inclusive em relação ao que o município de Santa Maria, me parece, está fazendo, é cumprindo com a sua parte de exigir que tenha um nível adequado na recomposição dos pavimentos. Isso é importante, né? Acho que é muito importante essa discussão. Mas então, com o meu voto também, então nós temos uma unanimidade em relação a esse processo e o relatório está aprovado. Próximo item da nossa pauta são deliberações. Então, precisamos deliberar em relação à revogação da deliberação de número 8/2011, que trata da Comissão Permanente de Licitação e de Pregão. Processo de número 0001983900/22-0. Eu peço para a nossa diretora-geral, Estela Mares Scalobi, que, por favor, apresente, faça um breve relato do problema. Boa tarde, Obrigado. presidente, conselheiros. Então, na verdade, em 2011, isso já faz algum tempo, se editou essa deliberação. À época, se entendeu internamente se criar uma comissão e nós estabelecemos alguns critérios mais amplos do que prevê a legislação que rege essa matéria. Então, foi prevista uma comissão com mais membros, né? Então, eram 3, a lei fala em 3 titulares, nós botamos 3 titulares, 3 suplentes. O presidente da comissão, que é também o pregoeiro, designamos uma função gratificada, enfim, alguns itens a mais. E o que se constatou ao longo desses anos, principalmente com o incremento das nossas atividades e responsabilidades e a demanda de técnicos, né, é que a gente estava deslocando técnicos das áreas, né, das diretorias, para ficarem envolvidos ou como pregoeiro ou como integrantes da comissão. A função do presidente da comissão envolve bastante, né, todos os processos de licitação, preguinhos, enfim, são feitos por ele. E aí, conversando com a diretora administrativa, a Natália, chegamos a um entendimento que devíamos rever isso. Assim, né? Então, tomamos algumas medidas, não só em relação a essa questão da comissão, mas também outras em que os técnicos consigam ficar lotados nas suas diretorias para exercer as suas atividades. Enfim, a gente estava com um engenheiro agora, foi o último, Pedro, excelente, né, na sua função, mas deslocado da diretoria de qualidade para cumprir essa função. Quando se precisa atender com
compor a comissão com 6 membros, é uma dificuldade de conseguir integrar a comissão e, na verdade, o trabalho fica todo sendo executado pelo pregoeiro e os demais integrantes acabam nem se envolvendo. Então, a gente viu que, na prática, precisava alguns ajustes e a nossa proposta é que esta atividade, até pela matéria que lida, que ela fique concentrada no gabinete administrativo. Então, entre os técnicos que compõem o gabinete administrativo, que são aqueles que lidam efetivamente com essa matéria, seja composta, então, a comissão de licitação, liberando os demais técnicos, né, das áreas, das diretorias técnicas, para as funções. Então, essa é a grande proposta. Conversamos com o jurídico, né, que não viu nenhum problema, né, então tem uma manifestação da diretoria jurídica. A legislação que rege a matéria já dispõe de forma suficiente sobre os requisitos que são necessários para que a comissão possa ser efetivada e cumpra, né, as suas atividades. Então, a proposta é que se revogue a deliberação 8 de 2011, ficando a comissão de licitação regrada nos termos da lei. Se houver alguma dúvida, o diretor Vinícius, né, e a própria diretora Natália podem contribuir aqui com o esclarecimento. Muito obrigado, diretora Estela. Senhores conselheiros, algum comentário? Presidente, somente um. Aí eu gostaria de manifestar que o presidente da comissão de licitação e do pregão, ele responde com seu patrimônio pessoal, caso haja algum problema. Então, esse foi o motivo pelo qual se concedeu uma função gratificada para compensar ou para, né, qualquer eventualidade. Então, foi dado uma função gratificada para a pessoa que exercesse essa atividade. Então, eu concordo com a revogação da deliberação, mas eu gostaria, dentro das possibilidades da administração e da sensibilidade da administração para esse argumento que eu estou usando, que sempre que possível fosse concedido uma função gratificada para o presidente da comissão de licitações e o pregoeiro em função dessa responsabilidade prevista na lei, né? Ele responde civil, administrativamente e penalmente por qualquer problema que venha a ocorrer. Só isso, se for possível. Me permite um esclarecimento, conselheiro. Nós estamos com uma demanda muito limitada de FGs, né? O senhor tem acompanhado aí as nossas buscas, enfim, estamos pedindo uma ampliação, mas a ideia, atualmente, a gente já se pensou numa composição de comissão dentro do gabinete administrativo, onde o pregoeiro é uma pessoa que já tem uma função gratificada dentro do gabinete administrativo. Então, ele só vai agregar uma função, mas ele já recebe uma função não específica para isso, mas ele recebe uma função gratificada, inclusive maior do que seria a que ele receberia como pregoeiro. Tá ótimo, então. Obrigado. Obrigado, Estela. Obrigado, conselheiro Mangion. Bom, então, deliberando, todos estão de acordo? Sim. De acordo, presidente. Obrigado. Conselheiro Petersen? De acordo. De acordo, obrigado. Também estou de acordo, portanto, está aprovada, né, deliberada. Próximo item da nossa pauta são comunicações. Primeira, informar que foi distribuído ao Conselho Superior, através do Sistema Eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo de número 000916390021-7, que trata de comprovação de capacidade econômico-financeira da Corsan. O conselheiro relator, o conselheiro Paulo Roberto Petersen, e o conselheiro revisor, o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Outra comunicação é que está pautado para o dia 15/3/2022, a sessão de número 10/2022, a análise do processo de número 000916390021-7, que trata
de comprovação de capacidade econômico-financeira da Corsã. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangeon. Por fim, a última fase da nossa reunião ordinária de hoje, nós temos os assuntos gerais. Eu pergunto se os senhores conselheiros têm alguma observação, algum comentário a fazer. Eu não tenho, presidente. Bom, eu não tenho, presidente. Perfeito. Bom, eu gostaria só de aproveitar, então, este espaço para tecer alguns comentários bem breves, assim, sobre uma situação que nós estamos vivendo e que o corpo técnico da casa está extremamente envolvido, todo o corpo da casa, que diz respeito à questão do setor de energia elétrica e do impacto que está causando aqui no Estado, particularmente na região metropolitana, dessa vez, né? Então, desde domingo, domingo aconteceu um temporal e tal, né? E houve falta de energia, teve raios, ventania, etc. Mas desde lá tem ainda até hoje, que já é terça-feira, né? Muitas pessoas ainda sem energia elétrica. E isso é uma preocupação que a casa tem. Nós somos os responsáveis pela fiscalização da distribuição, em convênio com a ANEEL, e à medida em que esses problemas vêm acontecendo, está tendo uma repercussão muito grande na mídia local, muito grande pela dimensão do evento, né? Mas principalmente em relação ao serviço prestado pela concessionária, e particularmente no seu serviço de atendimento ao cliente. As queixas são inúmeras, um número extremamente elevado. Então, eu só queria, assim, comunicar aos conselheiros que nós estamos muito preocupados com isso, né? O nosso convênio com a ANEEL, ele é muito restrito, o que nós, enquanto conveniados, enquanto terceirizados, né, da ANEEL, o que nos cabe, né? Mas nós estamos num processo, estamos na linha de frente e temos pouca margem e poucos instrumentos para atuarmos da forma como se imagina deve um ente fiscalizador eficiente fazê-lo, né? Inclusive com a brevidade de ações, para que a resposta seja e que a população perceba que está havendo uma resposta, não é simplesmente, não estamos apenas assistindo junto com ela a esses impactos. As queixas, como eu disse, são muito grandes. Tem pessoas que perderam os alimentos todos. Isso são informações que estão nos chegando aqui o tempo inteiro, né? E impacto, nível de trabalho, perdas que as pessoas estão tendo, porque sem luz também falta água, né? Então, tem muita gente sem água e tem muita gente sem internet. Então, isso afeta as pessoas. Então, a característica de infraestrutura, o quê? E eu gosto muito da definição e fico repetindo permanentemente, né? É a base sobre a qual a economia acontece. Quando ela falha, não acontece a economia na parte de cima. Então, são danos materiais e danos, muitas vezes, imateriais, que a gente não percebe de imediato, mas que estão afetando a vida de boa parte das pessoas. Assim como há poucos meses, 1 mês e pouco, 2 meses atrás, tivemos um evento grande que teve um impacto muito grande nos consumidores rurais. Agora nós estamos tendo a mesma coisa em alguns consumidores urbanos, né? Então, isso é uma questão extremamente relevante, extremamente relevante. E aí, o nível pessoal, é minha observação pessoal, né? Do convênio que temos com a ANEEL, é que ele eu diria assim, muito limitado em relação ao que a Gerges pode fazer. Eu sei que são todas as agências com quem a ANEEL tem convênio em nível nacional, mas como nós somos uma agência inteligente e não somos apenas mão de obra braçal, eu acho que isso é um aspecto muito importante. E nós temos a sensibilidade local das coisas que estão acontecendo, porque nós estamos aqui no local. Eu acho que é muito importante que a gente tenha essa interação com a ANEEL, no sentido da gente
melhorar esta relação e agilidade, né? E talvez até rever mesmo o próprio convênio que a gente tem, para que a gente possa ou agir mais, né? E não sermos impedidos de fazer uma fiscalização competente, eficiente, tá? Acho que sob pena de nós talvez merecermos amanhecer parte das críticas que estão, inclusive agora já no segundo momento, sendo dirigidas não apenas mais à concessionária, mas também à AGERGS, que é o que está acontecendo agora hoje de manhã, por exemplo, acontecendo. Então, eu só queria dar essa informação ao Conselho, dizer que nós estamos muito atentos e fazendo tudo que é possível no sentido de agir, mas também mostrar para a sociedade que nós somos um ponto de referência para que eles podem recorrer. Eu tenho visto pessoas desesperadas. É um caso realmente muito sério, talvez a dimensão esteja sendo subestimada por muita gente, porque as pessoas estão desesperadas porque elas simplesmente não podem trabalhar. E com o trabalho remoto hoje, por exemplo, é isso que está acontecendo. Né? Tá bem? Então fica feito o registro. Então é isso, senhores. Então, muito obrigado para todos. Eu só peço mais uma vez que a gente, então, assine os documentos agora na sequência aqui. Tá bem? Muito obrigado, então. Uma boa tarde, bom trabalho a semana aí para todos nós. Obrigado. Buenas.